Irmão, minha amada irmã, que a graça do Senhor Jesus repouse sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, que vocês venham ser grandemente abençoados por Deus, né? Que Deus venha restaurar, né, a sua fé, a sua esperança, a sua alegria e venha te abençoar com aquilo que você tem buscado, né? Com aquilo que você precisa, amém? Eu estou trazendo mais uma palavra por ocasião da Páscoa, né? Para falar sobre ressurreição, né? Morte e renascimento, né? Mas eu quero abordar essa palavra de uma forma um pouquinho diferente, né? Eu quero começar com você analisando o texto de João a partir do capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então esse homem ele queria saber, né? Ele questionou a Jesus. Ele viu Nicodemos era um grande mestre, né? Um grande mestre da lei, né? Mas ele via todos os milagres que Jesus fazia e ele sabia que aquilo só podia ser realizado por Deus, né? Por obra de Deus. Então ele foi questionar a Jesus o que ele podia fazer, né? Para alcançar a graça e a salvação. Só que ele ficou escandalizado, né? Quando Jesus fala para ele que ele teria que nascer de novo, né? E muitas pessoas muitas vezes também se escandalizam quando a gente diz que essas pessoas precisam nascer de novo, né? As pessoas não entendem, amados, assim como o Nicodemos também não entendeu quando Jesus falou que ele precisava nascer de novo, né? As pessoas não entendem como se dá isso, né? De que forma que se dá ou como é possível isso, né? Mas é só através da ação, né, do Espírito Santo, né? Muitas vezes, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, eu já tenho um tempinho de caminhada cristã aí, né, que Deus transformou a minha vida, e muitas vezes eu testemunho, né, a respeito do que eu fazia antes de Jesus me encontrar, me salvar e me regenerar, né, e as pessoas elas simplesmente não acreditam, né, elas dizem: não, mas tu, um guri tão certinho, né, fazia tudo isso mesmo, e eu dou risada e digo: não, eu fazia mesmo, fazia. Um dia eu vou contar com mais detalhes aqui os testemunhos, né, de tudo que eu aprontava, né, antes de me converter, né, me converter a Deus, me converter ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas não entendem, né, de que forma que se dá isso, né, e é difícil explicar, porque é só através de uma experiência pessoal com Deus que elas vão entender, né? Que Deus vem morar no nosso coração e Ele nos dá um novo entendimento, né? Ele nos dá um novo coração, né? Ele nos convence do nosso pecado e a partir daí a gente tem uma mudança de vida, né? E isso pode ser... E essa promessa de mudança, ela foi dada primeiro à nação de Israel, né? Lá em Ezequiel 36, 25, vai falar: Então aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vocês espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos
e os observareis. Então, olha que magnífico isso, né? Muito antes de Jesus, né? O profeta Ezequiel, ele já fazia essa promessa para a nação de Israel, né? E a nação de Israel, a palavra vai dizer que era uma nação obstinada, né? Que tinha cometia pecados terríveis, né? A idolatria deles, né, era abominável ao Senhor, né? Eles não se dobravam, né? Eles não obedeciam a Deus, né? Então Deus promete para eles e fala para eles, né? Primeiro para eles, né? Então aspergirei água pura sobre vocês, né? Deus estava prometendo que eles iam ser lavados e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Tirarei de vós o coração de pedra, né? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Eles não se importavam com as coisas de Deus, né? Eles eram obstinados e rebeldes, né? E vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Então, o que ele está falando aqui? É justamente essa mudança que acontece, amados. Quando você é alcançado pelo amor, pelo perdão e pela graça de Deus, quando Deus vem morar dentro de você, Deus vem morar com você, o Espírito dele passa a viver com você, é isso que acontece. Ele te lava, ele te purifica, e é como se aquela pessoa, né, obstinada, rebelde, pecadora, ela morre para os pecados dela e passa a viver a vida que Deus quer que ela viva, né? Os propósitos que Deus tem na vida dela, né? Mas você só consegue compreender isso, amados, por experiência própria, a partir de um novo nascimento, né? A Páscoa, né? A celebração da Páscoa, a gente lembra justamente isso, a morte e ressurreição de Jesus, né? Só que Jesus não venceu só a morte, né? Ele venceu o pecado quando ele foi crucificado, né? E ressuscitou. E é justamente isso. É necessário que a gente nasça de novo e que a gente vença o pecado também, que a gente vença os nossos pecados, que a gente trave essa batalha, né? Com o auxílio do Espírito Santo, que agora mora conosco, que agora vive conosco, que nos acompanha, né? Através desse Espírito Santo, a gente vence as nossas guerras e a gente vence os nossos pecados. Então é necessário que você também vença os seus pecados, né, amados? E para finalizar, eu queria contextualizar também, analisar 1 Pedro, do capítulo 1, do versículo 3 ao 23. Do capítulo 3 ao 23, isso. Capítulo 3, versículo 23. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, amados, essa é a promessa, né? E essa deve ser a nossa esperança. Jesus venceu a morte e a gente também vai vencer um dia. Jesus venceu o pecado e através do Espírito Santo a gente também vive o pecado. A gente também vence o pecado, né? A gente vive o pecado porque a gente é nascido da carne, né, amados? E a gente vai ser sempre pecador até que Deus nos chame para morar com Ele e nos dê um corpo, né, incorruptível, digamos assim. A gente vai continuar suscetível a pecados, né? Mas os pecados, eles não têm mais domínio sobre nós, eles não podem ter domínio sobre nós, né? Então Jesus venceu a morte e venceu o pecado, né? E a gente um dia vai vencer a morte também, e é necessário que a gente vença o pecado dia a dia, que a gente lute contra o pecado a cada dia. Amém, amados? Então que a gente venha, por ocasião da Páscoa, celebrar, né, essa rica esperança e essas ricas promessas, né, em que Jesus e a palavra de Deus nos fazem, né? Que um dia a gente vai vencer a morte e que com o auxílio do Espírito Santo nós somos capazes de vencer os nossos pecados também.
Que você venha a ser alcançado por essa palavra, amado, e que acima de tudo você tenha essa oportunidade também, né, de um dia morrer para os seus pecados e renascer, né, para o amor, para a presença e para a glória de Deus. Eu sei, amados, que muitas vezes as pessoas não entendem, a gente passa por muitos questionamentos, né? Eu tenho certeza que vocês já viram, né, alguém questionar assim, mas fulano de tal sempre foi assim, fulano de tal existe muitas acusações, né? Fulano de tal é um adúltero, é um pecador, ou ele e o argumento que se fazem é justamente esse, né? Fulano de tal já nasceu assim, mas é por isso que Jesus nos fala, né, amados, que é necessário que a gente nasça de novo, né? Porque a gente é nascido do pecado, né? Por mais que uma criança ela apareça ali, né, uma criança inocente, mas ela tem uma sementinha de pecado dentro dela, que uma hora essa semente vai germinar, né, e vai desagradar a Deus e vai afastar ela de Deus, né. Mas o Espírito de Deus, né, a graça que Jesus alcançou por meio do sacrifício daquela cruz, né, ele nos ajuda, né, a vencer esses pecados, a morrer para o pecado, né, a morrer para essa natureza pecadora, né, o pecado passa a não ter mais poder sobre nossas vidas, né, e o Espírito Santo de Deus nos faz novas criaturas, amém? Então que você venha a ser alcançado por esse Espírito Santo, por esse Deus tão maravilhoso, né, que me alcançou um dia, que mudou a minha vida e que pode mudar a sua vida também, amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família, e até o próximo vídeo.